A equipe EduTech convida todos a participarem da instrução para a OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. A OBR é uma Olimpíada científica com o objetivo de incentivar os jovens na carreira científico-tecnológica, envolvendo robótica e inteligência artificial com os assuntos que vemos nas disciplinas da escola, mostrando que todo conhecimento pode ser utilizado para criar soluções práticas e tecnologias de ponta. Com a OBR, crianças e adolescentes podem se preparar para o futuro da robótica e inteligência artificial de forma divertida e competitiva. A equipe EduTech vem participando deste evento desde 2020, com projetos relacionados à robótica, inteligência artificial, internet das coisas e atendimento a demandas da economia 4.0. A OBR é iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos destinada a estudantes de escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico. Os participantes concorrem a medalhas, certificados, classificações para o maior evento de robótica do mundo, além de bolsas do CNPq, vagas em instituições públicas de ensino, minicursos e muito mais. A conquista mais recente da nossa equipe na OBR foi a medalha de prata na modalidade teórica, além do mérito distinto em Minas Gerais. Nossa equipe também tem muitas conquistas relevantes por vários anos em outras Olimpíadas brasileiras, como na OBI na informática e a OBMEP na matemática. Se interessou? Veja o passo a passo na página oficial da OBR. Só não esquece de ver a página das modalidades e os manuais de cada categoria, hein? Tanto o público que nunca teve contato com robótica quanto as escolas que já integram a robótica educacional podem participar com o propósito de inspirar os jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas. Todo o conhecimento pode ser aplicado para desenvolver soluções práticas e tecnologias avançadas. Vamos começar? Não esqueça de fazer o credenciamento nas atividades. Bons estudos! Olá, meu nome é Jean Jeremias e eu vou apresentar sobre o conteúdo específico da ementa da OBR, a robótica. Aí nos slides estão mostrados a ementa apresentada no Manual de Estudos da OBR, com os temas associados à robótica, códigos, eletrônica, elementos da mecânica, inteligência artificial, que eu vou falar um pouco sobre eles a seguir. O primeiro tópico é sobre os códigos. Ele está associado à interpretação e construção de códigos de programação. Para essa parte, também é necessário ter um conhecimento sobre linguagem de programação e lógica de programação para poder interpretar e conhecer o que cada um daqueles códigos apresentados nas questões realiza. O próximo tópico é sobre sensores. Para a ementa da UBR, eles apresentaram que deve-se ter conhecimento sobre princípios de funcionamento dos sensores, que são diversos, seja sensor ultrassônico, sensor de luz, sensor de umidade, entre outros. Também sobre as medidas de distância. Por exemplo, esse sensor aí na imagem é um sensor ultrassônico que mede a distância emitindo ondas eletromagnéticas. E, por fim, a odometria, que é uma técnica também associada a essa medida de distância. O próximo tópico são os atuadores. Também deve-se conhecer o princípio de funcionamento deles. Aí, por exemplo, na imagem tem um motor, que é um atuador. Atuador é um dispositivo que transforma uma fonte de energia, seja ela hidráulica, pneumática, em mecânica. Então, esse motor aí, vamos supor um exemplo, um motor de carro, que transforma a energia advinda da combustão em energia mecânica do movimento do carro. O próximo tópico são os elementos da mecânica, que está associado aos uso de engrenagens, ao princípio de funcionamento dessas engrenagens, alguns elementos de mecânica básicos também, polias, alavancas, sendo necessário conhecer seu funcionamento, identificação e aplicação. As engrenagens, por exemplo, elas são essas estruturas circulares dentadas que de uma engrenagem para outra há uma inversão, isso é uma característica dela, há uma inversão no sentido de rotação.
As polias, por exemplo, na redução de peso. E as alavancas, uma característica dela pode ser a questão do ponto de apoio. Dependendo de onde o ponto de apoio está, é necessário aplicar uma determinada força, diferentes forças de acordo com a posição do ponto de apoio. O próximo tópico aí é eletrônica, então tem que se ter um conhecimento de resistência, voltagem, amperagem, que é a intensidade da corrente. E aí eu apresentei algumas fórmulas que inclusive vamos utilizar mais à frente quando estivermos resolvendo algumas questões da UBR. Algumas dessas fórmulas você pode encontrar de outra maneira se você pesquisar no Google, por exemplo. Mas elas derivam de uma mesma fórmula. Essa daqui de cima, ela é uma fórmula para cálculo de resistência em sistemas paralelos. Essa daqui, mais embaixo, é para cálculo de resistência em sistemas em série. E essa daqui é para estabelecer uma relação entre voltagem, resistência e intensidade, que é a amperagem. Ainda na parte de eletrônica também tem que se conhecer sobre placas microcontroladoras, por exemplo, o Arduino, que, como eu já havia falado, está relacionado também à parte de códigos e programação. E também sobre os componentes elétricos, pode cair alguma questão relacionada ao princípio de funcionamento deles. Por fim, o último tópico é IA, ou inteligência artificial, que é bastante popular hoje em dia, principalmente pela sua aplicação em diversas áreas e temas. Na ementa da UBR, ela colocou como subtópicos da inteligência artificial conhecer os princípios de funcionamento, estratégias de desenvolvimento e aplicações no dia a dia. Então tem que se conhecer um pouco ali sobre as redes neurais, a relação entre neurônios de entrada, saída, intermediários, entre outros relacionados à inteligência artificial. Eu vou começar então a resolver algumas questões da UBR em que caíram alguns desses conteúdos que eu mencionei anteriormente. Essa daí vai ser a primeira questão que nós vamos resolver, que está relacionada à resistência. Alice é um robô de recepção que entende os cenários de negócios e leva em consideração tanto a praticidade quanto a inovação tecnológica, de modo que os robôs podem ter capacidades básicas de interação superiores e realizar aplicações industriais diferenciadas. O robô detecta automaticamente o corpo humano e transmite mensagens de boas-vindas e de despedida. Este robô possui uma tela de toque de alta definição na frente do peito e pode exibir anúncios móveis, vídeo, radiodifusão, lembretes preferenciais e exibição de mapas, entre outros. Com o uso do robô Alice, é possível transformar a recepção em um ambiente mais moderno, diminuindo os custos relacionados a informações que passam a ser fornecidas pelo robô. Esse texto e figura foram extraídos e adaptados do site Direct Industry. A imagem ao lado é uma simplificação do circuito da tela de toque presente na robô Alice, formado por duas placas e por diversos pontos, C1, C2, C3, C4 e C5, onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha no circuito no ponto C2? Então, bora lá. Ele diz que o circuito se fecha no ponto C2 porque foi onde a pessoa tocou ali na tela do robô. Então, a primeira coisa que vamos fazer é traçar uma linha aqui, ó, indicando que esse circuito no ponto C2 foi fechado. Após isso, podemos verificar alguns caminhos em que a energia pode passar nesse circuito montado. Mas antes disso, vamos excluir essa outra parte daqui dos pontos C3, C4 e C5 que não estão fechados no circuito e, portanto, não há uma maneira de eletricidade passar por esse caminho. Agora vamos determinar os possíveis caminhos, que são esse daqui, dando a volta aqui por cima, e esse daqui, indo direto. Nesse canto aqui esquerdo, podemos ver que há
uma subdivisão de caminhos em que ele pode passar por cima ou por baixo. Esse sistema aqui é um sistema paralelo, em que esse caminho daqui de cima está paralelo ao de baixo. Nesse exemplo, nós vamos usar a fórmula que eu mostrei nos slides anteriores para calcular a resistência em sistemas paralelos, somente nesse bloco. Então, nesse bloco, vamos utilizar essa fórmula. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência do caminho de cima, mais 1 sobre resistência do caminho de baixo. Aqui em cima podemos ver que há dois valores de resistência, assim como de baixo. Então, qual vamos utilizar? Para podermos aplicar a fórmula, devemos primeiro somar essas duas resistências, para permitir então que estejam somente dois valores, um em cima e outro embaixo, para poderem ser aplicados na fórmula. Então, já somamos 2, fica 2R em cima, 2R embaixo, R mais R é igual a 2R, e já direto aplicamos na fórmula aqui embaixo. Ao fazer essa soma, temos que 1 sobre 2 vezes R mais 1 sobre 2 vezes R é igual a 2 sobre 2 vezes R. Podemos simplificar, fica 1 sobre R. Assim, concluímos que a resistência equivalente nesse circuito aqui menor, essa subdivisão do circuito, nesse sistema paralelo, é igual a R. Mas ainda falta terminar o restante, calcular o restante do circuito. Então, vamos fazer isso. Esse restante do circuito se trata de um sistema em série. Então, basta apenas somar as resistências, R mais R mais R é igual a 3R. E, por fim, para encontrar a resistência equivalente, basta somar todos os valores que nós encontramos. 3R mais R é igual a 4 vezes R, que é a resposta da nossa questão, letra C, 4 vezes R. Vamos então passar para a próxima questão. Essa questão está relacionada à parte de interpretação de códigos. Então vamos começar. Para a modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica 2022, programamos um robô que fará a calibração dos sensores antes de iniciar a prova. O objetivo dessa etapa é garantir que o robô irá conhecer quais os valores reconhecidos pelo sensor como preto e branco naquele local, naquela arena, naquela hora do dia. Considere que o código abaixo foi utilizado para fazer a calibração. E aí aqui embaixo tem algumas alternativas. Primeiro vamos analisar esse código para ver o que ele faz. Então, primeira coisa, nós temos a declaração de variáveis, int i, valor limite, valor médio branco, valor médio preto, contador e valor total. Depois temos uma estrutura while, que faz uma repetição. Então, enquanto o valor medido pelo sensor for maior ou igual ao valor limite, ele vai andar para frente e vai adicionar no valor total o valor do sensor. Depois disso, também ele adiciona no contador. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando cada um dos valores do sensor e estão somando entre si. No final dessa repetição, desse while aqui, perceba que ele divide, associa ao valor médio branco, a divisão do valor total pelo contador. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando todos os valores encontrados pelo sensor, que são maiores do que o valor limite, e fazendo uma média. Esses valores que são maiores ao valor limite são os representados pelo sensor de luz como branco. Por isso que ele associa a variável valor médio branco. Então, o primeiro passo que ele fez aí foi caminhar por uma superfície branca, medir os valores que o sensor identificou, somar e fazer uma média, em que ele armazena na variável valor médio branco. Depois disso, ele reinicia as variáveis, então o valor total recebe 0 e o contador recebe 0. Depois ele faz outra repetição, outro while. Então, enquanto o valor medido pelo sensor for menor do que o valor limite, andar para frente, então ele ainda vai percorrer uma superfície, e vai adicionando esse valor do sensor ao valor total. Então, o valor total é igual ao valor total mais valor do sensor. Então, vai adicionando.
E o contador também vai adicionando 1. Então, contador mais significa que vai adicionar 1 à variável contador. Ao final disso, também ele faz uma média aí, dividindo o valor total pelo contador, calculando então o valor médio preto. Então, o que esse código fez? Ele analisou os valores medidos pelo sensor, fez uma média tanto para a superfície branca, que foi a primeira coisa que ele fez, tanto para a superfície preta. Vamos ver nas alternativas se qual que se adequa mais a esse código. Assinar a alternativa correta. O robô caminha sobre a arena branca, identificando qual o valor de leitura médio do branco. E depois faz o mesmo para a linha preta. Então essa alternativa está correta, que é exatamente isso que ele faz, como nós vimos aí, interpretando o código. Mas nas questões da UBR, pode ter mais de uma alternativa correta. Então vamos analisar as outras para ver se há alguma outra correta ou se é somente a letra A. A estrutura de repetição while faz com que o robô permaneça parado enquanto estiver fazendo a análise do branco e depois do preto. O que está incorreto, porque podemos ver aqui que ele anda para frente durante ele vai fazendo a análise. Ele lê no sensor, anda para frente, lê no sensor, anda para frente. Tanto no preto, tanto no branco, nas duas repetições aqui. As variáveis valor total e contador permitem calcular uma mediana das leituras, levando em consideração o peso de cada leitura. Podemos descartar essa hipótese da letra C, pois ele diz aqui que permitem calcular uma mediana. E não é uma mediana que está sendo calculada, é uma média. Dividir a soma de n números por n. O código está incorreto, pois está executando 2 vezes a mesma ação. Essa alternativa também está incorreta, porque apesar de ele estar fazendo 2 repetições, cada repetição tem um objetivo específico. A primeira é para fazer uma média do valor médio branco e a segunda do valor médio preto. As duas estruturas de while poderiam ser substituídas por uma única estrutura for, garantindo a mesma funcionalidade. Também está incorreto porque a estrutura while aí foi utilizada para realizar uma ação enquanto ele identificar que o terreno ali, que o solo tem um valor medido pelo sensor como branco. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar nesse primeiro repetição aqui. Enquanto o valor do sensor for maior ou igual ao valor limite. Então, no momento que o valor medido pelo sensor for menor do que o valor limite, ele já para a repetição. Senão, ele continua repetindo. Numa única estrutura for, não seria possível fazer essa verificação, porque ele não teria um fim de término dessa repetição. Então, a única alternativa correta é a letra A. Vamos então para a próxima questão. Arduino é uma plataforma de eletrônica aberta para a criação de protótipos baseados em software e hardware livres, flexíveis e fáceis de usar. O Arduino pode adquirir informação do ambiente através de seus pinos de entrada. Para isso, uma completa gama de sensores pode ser usada. Por outro lado, o Arduino pode atuar no ambiente controlando luzes, motores ou outros atuadores. Os campos de atuação para o controle de sistemas são imensos, podendo ter aplicações na área de impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, engenharia agronômica, musical, moda e tantas outras. O microcontrolador da placa Arduino é programado mediante uma linguagem de programação baseada em wiring, e o ambiente de desenvolvimento, IDE, está baseado em Processing, uma linguagem de programação de código aberto. Em relação à programação do Arduino, a coluna da esquerda apresenta as três partes principais em que o programa pode ser dividido, e da direita, exemplos de cada uma das partes. Enumere a coluna da direita de acordo com seu tipo, presente na coluna da esquerda.
Então vamos começar a resolução. O while, como eu já havia mencionado, é uma estrutura de repetição. Então já podemos colocar o número 1 aqui para estrutura no while e descartar as opções B, C e E. Esse pinMode é uma função. Quando você vai programar Arduino, você conhece essa função para definir o modo de um pino. Então, a primeira aqui já é número 3, o while é 1, que é a estrutura, e o último são as variáveis, high e low, que são os estados possíveis, aberto ou baixo, né? Alto ou baixo. Então, 3, 1 e 2. Então, letra A. Resposta correta, letra A. Vamos partir para a próxima questão. No desafio surpresa da UBR, as equipes devem programar seu robô para emitir sinais luminosos ou sonoros sinalizando a resposta para alguma pergunta. A fim de adaptar seu robô para cumprir os desafios surpresas, uma equipe pesquisou e optou por adicionar o circuito abaixo em seu robô para o acionamento de LEDs. Durante a pesquisa, descobriram que os LEDs em geral operam com níveis de tensão entre 1.6 volts e 3.3 volts e a corrente de 10 mA. Além disso, notaram que a tensão depende do comprimento da onda emitido. Assim, os LEDs infravermelho geralmente funcionam com menos de 1.5 volts, os vermelhos com 1.7, os amarelos com 1.7 ou 2.0 volts, os verdes entre 2.0 volts e 3.0 volts, enquanto os LEDs azuis, violetas, ultravioletas geralmente precisam de mais de 3 volts para operar corretamente. Após a pesquisa, se dirigiram à caixa de materiais da equipe e encontraram os seguintes materiais: uma bateria de 9 volts, LEDs, encontraram 5 LEDs, né? Infravermelho, vermelho, amarelo, verde e azul. E um resistor de 730 ohms. Então, com base nesses dados, determine quais LEDs poderiam ser inseridos em circuitos operando de forma correta. Então, primeira coisa que vamos analisar é que esse circuito montado aqui na imagem, ele está de acordo com os materiais encontrados na pesquisa que eles fizeram. Então, a bateria de 9 volts, que é essa fonte de energia aqui, o resistor aqui em cima, e aqui haverá 2 LEDs paralelos. Temos aqui 2 LEDs. Então, vamos ver algumas informações que ele nos indicou. Tensões entre 1.36 e 3.3 volts. E corrente de 10 mA. Então, a corrente que está passando aqui é de 10 mA. Então, vamos utilizar aquela fórmula lá que relaciona corrente, que é intensidade, amperagem, resistência e voltagem. Então, primeiro vamos converter, né? Porque a fórmula utiliza a voltagem na unidade volts, amperagem na unidade amperes, aí está em miliamperes, então vamos converter. 10 miliamperes é 0,01 amperes. E a resistência em ohms, que já está nessa unidade na questão. Então basta aplicar, né? Então, o que vamos calcular aqui, a voltagem, vai ser depois em que ele passou pelo resistor. Porque antes do resistor, era 9 volts, como estava na fonte de energia, né? A bateria. Após o resistor de 730 ohms, nós vamos calcular quanto que estava a voltagem. Então, voltagem é igual a resistência vezes intensidade, que é a amperagem. A resistência é 730, então 730 vezes 0,01, que é igual a 7,3 volts. Então, o que temos aqui? A fonte foi de 9 volts. Nesse percurso aqui, já é de 7,3 volts. Quanto que está faltando aí para completar os 9 volts da fonte de energia?
E é isso que nós vamos calcular aqui, que é quanto que chegou para esses LEDs aqui. Quanta voltagem chegou para esses LEDs. Então, a tensão total é igual à soma das tensões. Assim, a segunda tensão é 9 menos 7,3 volts. Concluímos, então, que essa tensão é de 1,7 volts. Chegou para os LEDs. Analisando a questão lá em cima, o enunciado, vemos que os LEDs que funcionam nesse período, vamos dizer assim, essa faixa de 1,7 volts, são os LEDs vermelhos, com 1,7 volts, e os amarelos, que funcionam com 1,7 volts ou 2,0 volts. Dessa forma, achamos aí o gabarito da questão, que é a letra C, vermelho e amarelo. Eu encerro por aqui a minha apresentação sobre esse conteúdo específico da ementa da UBR, conteúdo de robótica. Até a próxima!